Fala galera, então olha só, agora a gente volta para o nosso terceiro bloco, terceira parte da aula, para a gente poder finalizar aí as figuras de sintaxe e cair para dentro dos exercícios. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Figuras sintáticas são figuras que enfatizam a sintaxe, a construção dos enunciados, a fim de alcançar maior expressividade, clareza e elegância. São 10 as figuras sintáticas: elipse, zeugma, pleonasmo, anacoluto, hipérbato, silepse, assíndeto, polissíndeto, epístrofe e anáfora. Então vamos lá, vamos começar pela elipse, no caso. Consiste na omissão de um termo que pode ser facilmente entendido no contexto frasal. Então vamos aos exemplos. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Omitiu-se o verbo haver, porque na sala havia apenas 4 ou 5 convidados. Próximo exemplo. Conheço Maria. Omitiu-se o pronome pessoal eu, porque eu conheço Maria. Na varanda, apenas um gato se espreguiçando. Omitiu-se o verbo haver, pois na varanda havia apenas um gato se espreguiçando. Agora, a elipse, ela é a omissão de um termo que ainda não apareceu, diferentemente, do zeugma, que é uma elipse. Consiste na omissão de um termo, é uma elipse, só que é de um termo que já foi expresso na frase. Essa é a diferença. Exemplo aqui, ele prefere cinema, eu teatro. Ou seja, ele prefere cinema e eu prefiro teatro. Nem ele entende a nós, nem nós a ele. Ou seja, nem ele entende a nós e nem nós entendemos a ele. Então, aqui a gente omitiu o verbo entender. Agora, olha, para ficar mais claro, eu boto assim, comemos o bolo. Frase 1. Frase 2. Comemos o bolo. Nós comemos o bolo e bebemos o refrigerante. Então, na primeira sentença, teve uma omissão, teve uma elipse. Tanto é que nesses aspectos aqui, pelo menos nesse, quando a gente estuda de acordo com a visão tradicional, e inclusive escolar, a gente diz que aqui tem um sujeito oculto, ou um sujeito desinicial, ou então a gente chama de sujeito elíptico, exatamente porque é a omissão de um termo que a gente consegue identificar facilmente, assim como os outros exemplos que a gente acabou de apresentar. Então, comemos o bolo. Quem foi que comeu? Nós. Então, é a omissão do termo nós que a gente consegue identificar com facilidade, mas é a omissão de um termo que ainda não haver aparecido. Então, por isso a gente chama de elipse. Agora, aqui, no segundo exemplo, eu digo, nós comemos o bolo e bebemos o refrigerante. Então, nós comemos o bolo e nós bebemos o refrigerante. Mais uma vez, a gente percebe com facilidade a omissão do termo. Só que agora, não é a omissão de um termo que ainda não havia aparecido. É a omissão de um termo que já apareceu na estrutura e por isso eu vou chamar de zeugma. É óbvio que uma palavrinha como esta, ela acaba assustando, então é bom você ficar atento em relação a isso, tá? Elipse, omissão de termo que ainda não apareceu. Zeugma, omissão de termo que já apareceu na estrutura, ok? Então vamos lá. Vamos para a próxima figura de linguagem, que é o pleonasmo. Acompanhe comigo, Opa, pleonasmo.
consiste na repetição de palavras, expressões ou ideias com o objetivo de se enfatizar aquilo que está sendo dito. É uma redundância com o fim de reforçar a mensagem. Vamos a alguns exemplos. Primeiro, aos professores não lhes interessam tais medidas. Aí repare, esse lhes está retomando quem? Professores, para dar ênfase. Olha a próxima. Ele viu aquela cena com os próprios olhos. Então a gente coloca aqui, o termo olhos para enfatizar a relação de ver. Isso aqui é um pleonasmo. Agora, pleonasmo, enquanto figura de linguagem, tem esta ideia. É a repetição de um termo ou ideia no intuito de enfatizar. Então eu digo, professor, eu o sou. Então este o retoma professor no intuito de enfatizar. Eu digo que Bento Santiago viu Capitu com olhos de paixão. Olhou Capitu com olhos de paixão. Então, não importa se eu botei o viu ou se eu botei o olhou. Na hora que eu coloco mais uma vez olhos de paixão, é no intuito de fazer o quê? De enfatizar. Agora, existe uma estrutura chamada pleonasmo vicioso. E aí, reparem, aqui eu digo que é uma redundância aceitável, com um fim de reforçar a mensagem. Quando a gente pega o pleonasmo vicioso, ele acaba fugindo um pouquinho da estrutura da figura de linguagem para a gente chamar de vício de linguagem, porque é uma redundância completamente desnecessária, como entrou para dentro, saiu para fora, subiu para cima, desceu para baixo, elo de ligação, hemorragia de sangue e por aí vai. Então, estas repetições completamente desnecessárias, elas são pleonasmos? São, mas não tem a mesma pegada do pleonasmo figura de linguagem, que repete sim, mas no intuito de enfatizar. Estas repetições desnecessárias estão no campo do vício da linguagem, tanto é que eu chamo de pleonasmo vicioso, que é uma repetição que não enfatiza nada. Ela, na verdade, é completamente desnecessária. Mas enfatizou sim, eu sei que eu entrei para dentro. Claro, caramba, você ia entrar para fora como? Então, é uma redundância, é uma repetição desnecessária, é vício de linguagem, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai pegar uma que marcou a minha vida. E aí é que tá, né? Quando eu fui fazer pré-vestibular, graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer um pré-vestibular, fez toda a diferença na minha vida. Por quê? Porque na época do ensino médio, eu decidi fazer escola técnica, né? E a escola técnica é aquilo, né? Você fica técnico pra caramba, arrebenta, mas algumas matérias não são tão trabalhadas a fundo. Então você tem, física por um ano só, química por um ano só, história por um ano só, e é só do Brasil. Então é uma parada que reduz o teu conhecimento, não dá a possibilidade de você refletir sobre vários ângulos das questões. Agora, quando eu fui fazer o pré-vestibular, eu ampliei meus horizontes, então eu fui estudar história de uma forma diferente e eu passei a amar a história, fui estudar geografia de uma forma diferente, passei a amar a geografia, fui estudar literatura para valer, coisa que eu não estudava, eu estudava gramática mal e porcamente, principalmente uma redação oficial, era isso que eu estudava. Agora, não, estava diante da literatura. E eu lembro que a primeira vez que um dos professores de literatura colocou um texto no quadro, ele trabalhou uma relação de anacoluto. Meu irmão, eu não fazia a mínima ideia do que era isso. Eu quase utilizei um palavrão aqui, porque foi exatamente o que eu pensei na hora. Eu falei, não sabia o que era. Eu falei, meu Deus do céu. Vou fugir daqui, não vou aprender isso nunca. Hoje eu vejo que é super tranquilo, super fácil. Então, anacoluto consiste na mudança repentina
da construção da frase. O termo que deveria exercer a função de sujeito perde o seu papel dentro do enunciado, ficando desprendido do resto do período. Então, na verdade, é um termo muito louco para que você possa olhar. Você vai olhar e vai pensar assim, caramba, tem algum erro nessa bagaça. Isso é um anacoluto. Olha só, esses políticos corruptos. Aí a gente espera o quê? Que alguma coisa vai se declarar em relação a estes políticos corruptos. Não se pode esperar nada deles. Nesse caso, os termos esses políticos corruptos deveriam exercer a função de sujeito, mas uma quebra na construção frasal desprende-os do resto do período, deixando-os sem papel no enunciado. Eu não tenho sequer como classificar sintaticamente. É uma quebra na estrutura. Não tem como eu dizer o que é. É apenas uma mera estrutura nominal, sem classificação sintática. E aí, por isso, eu preciso da figura de linguagem, eu preciso chamar isso daqui de anacoluto. Olha outro exemplo. Os fantasmas, não tenho medo deles. O termo fantasmas, que deveria mais uma vez exercer a função de sujeito, fica solto na frase por causa de uma ruptura na construção do enunciado. Então você vai olhar e vai falar assim, caramba, o que é isso? Isto é um anacoluto. Não funciona sintaticamente como sujeito. É uma frase que, se a gente fosse ser bem chato em relação a conteúdo gramatical aqui, você até poderia pensar, opa, é uma construção agramatical, não é, Sidney? Eu ia falar, sim, mas é para isso que serve a figura de linguagem, para ir além daquelas possibilidades objetivas que a gente tem no discurso padrão culto da língua portuguesa. A gente vai um pouquinho além e é daí que surge o anacoluto. Isso cai em prova? Cai, mas é muito louco de perceber, não é? Então, a quebra na estrutura sintática. Agora, olha o próximo aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha só, você que está estudando para o concurso aí do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, uma grande oportunidade para quem almeja, para quem deseja o seu tão sonhado cargo público. Nós aqui do Lá Concurso preparamos... De novo. Olá, meus amigos, minhas amigas, você aí que está estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nós aqui do Lá Concurso vamos ajudar na sua caminhada. Nós preparamos um super curso online, 100% online, um curso muito competitivo, com professores top de linha, como você assistiu essa pequena aula aí, a pequena demonstração da aula do professor. Olha só, nosso curso super competitivo 2017, atenção, custa apenas 10 mensalidades de R$25, ok? 10 mensalidades de R$25. Hoje nós temos mais de 200 horas de videoaulas para você. Que eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso personal coach, você vai chegar lá e conte conosco. Forte abraço, fica com Deus e espero vocês aqui no LAC Concurso. Tchau, tchau. Clique LAC.